abordando com isso aí, falando um pouquinho desses desafios, Uhum. está falando que, quanto mais real o ambiente, eu acho que o atacante ou a pessoa que Uhum. está querendo invadir seu sistema, querendo fazer alguma coisa, ele vai, passar mais tempo e você vai Uhum. aprender mais informação dele. Só que também, um ambiente um pouco mais próximo da realidade, você está aumentando a sua exposição da tua rede. Isso é um dos desafios de você implementar o Deception? Sem dúvida, sem dúvida, né. Existem vários desafios para a gente tornar, né, novamente, assim, a gente tem evoluindo bastante, né, nas tecnologias para isso, já tendo empresas que estão, implantando essas soluções em larga escala, numa escala global. Quando a gente fala do real, nós temos várias técnicas que a gente pode utilizar. Basicamente assim, mapeando, existe um estudo bastante complexo e bastante completo também a respeito disso, feito pelo professor, Barton Whale, que é um dos grandes papas, assim, na área de deception, né, do MIT, e ele estudou muito 2 áreas importantes que a gente usa deception, uma é a guerra e o outro a mágica. E ele começou a estudar todas as técnicas que são utilizadas, né? E aí ele chegou numa taxonomia. Existem várias taxonomias, mas uma que ele chegou é que todo deception é baseado em simulação e dissimulação. Simulação mostrar alguma coisa falsa, dissimulação esconder o que é real. Uhum. Então, e aí ele desdobra isso em algumas outras técnicas, 3 de cada lado, né? Mas quando a gente está fazendo simulação, ou seja, eu preciso criar alguma coisa fácil e tem que ser realista, a gente pode usar, por exemplo, uma técnica de imitação. Então, eu tenho um documento aqui e vou imitar esse documento. O que que é o problema aqui? Se você tem dados sensíveis nesse documento e eu criar ele aqui, esses dados sensíveis não podem estar aqui, certo? Uhum. Então, algumas das informações têm que estar aqui e outras não. Ou você ao invés de imitar, você cria uma coisa nova, uma ficção totalmente nova. Então, por exemplo, você tem um documento lá, um PDF que é falso, tem o logo da empresa, um monte de coisa assim, para dar um aspecto de realista, e põe um conteúdo lá qualquer. Então, se você está numa rede, por exemplo, educacional, numa universidade ou num centro de pesquisa, o que que um atacante espera encontrar de documentação lá? Ah, um projeto de pesquisa. Sim, Se ele está numa planta nuclear, tem um projeto. sim. Então, não adianta você colocar, né, um documento que não tenha muito a ver, talvez ali, então seja mais atrativo. Então, olhar sobre o ambiente que você está, né, e aí entender as técnicas que você vai fazer uma imitação daquilo, ou vai fazer uma invenção, né, ou outro tipo de técnica, é primordial. Mas nunca, obviamente, pegando dado sensível que você está observando e transformando. Agora, numa larga, como é que se faz isso numa larga escala? Esse é um dos desafios que a indústria de deception precisa enfrentar. E como é que faz com o que é falso para enganar não vire o real, né? Porque isso também pode ser uma outra coisa, né? Daqui a pouco você tem 2 PDFs Sim, sobre a mesma temática, planta da igual você deu o exemplo, planta da usina nuclear, né? Pode ser uma coisa também, daqui a pouco você obfusca esse troço, uma coisa vira outra, né? O falso vira o verdadeiro. então, é por aí. A questão é como é que a gente escala tudo isso, né? Sim. Então, é muito importante. São fatores críticos de sucesso, né, para o nosso projeto, né? Ou seja, olhar para como é que a gente cria esse conteúdo realista sem fazer nenhum leak, né, Sim. de informação, obviamente, e como é que a gente administra isso de uma forma mais automatizada.